João 8 diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Senhor, louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua santa e bendita palavra, revelada a nós através da Sagrada Escritura. Obrigado, ó Deus, porque onde quer que o teu evangelho é pregado, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado porque onde quer que a tua voz é ouvida, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de sermos chamados teus filhos. Eu te peço, nesse instante, graça, misericórdia. Fala aos nossos corações, segundo o teu querer e efetuar, através da ação do teu Espírito, mediante a tua palavra. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, importa que o Senhor cresça e que a gente diminua. Toda a glória seja dada a ti. Faz teu reino avançar, que o teu filho seja visto como belo, como glorioso, como precioso, mais do que qualquer coisa. Ensina-nos, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas antes de tudo praticantes da tua palavra. Essa é a nossa oração que rogamos ao Senhor, pelos méritos de Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre o rosto da adúltera de Jesus. A Bíblia, ela é extraordinária. Essa história, relatada no Evangelho de João, inicia-se no versículo 1, relatando que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um lugar situado a leste de Jerusalém. No Monte das Oliveiras está o jardim chamado Getsemane, o jardim da paixão, jardim do amor de Cristo. Lá no Getsemane, onde o Senhor Jesus suou gotas de sangue por amor. E só a lua iluminava a angústia de um homem-deus, ou de um Deus-homem, que carregava o fardo, e carregou de fato o fardo pelos nossos pecados. Foi no Getsemane que Jesus fez a oração: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele foi para o Monte das Oliveiras. Por que ele foi para esse monte? Por que João usa a expressão entretanto, essa conjunção que expressa a ideia de adversidade em relação à ideia anterior? Porque a ideia anterior é que Jesus estava no templo, Jesus estava conversando, discutindo acerca da verdade do Evangelho com os judeus, com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas. E aí no final do capítulo 7, no verso 53, cada um foi para a sua casa. Normalmente os pregadores costumam usar, principalmente pregadores batistas e presbiterianos, dizendo assim: olha, hoje João 7,53 vai se cumprir na sua vida. E as pessoas ficam curiosas e quando abrem, e está lá, e cada um foi para a sua casa. Né? Pregadores mais tradicionais normalmente costumam usar esse texto no final do culto.
O fato relevante é que de madrugada Jesus volta novamente ao templo. Então Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, e de madrugada ele volta novamente ao templo. Interessante que no versículo 2, a Bíblia diz que todo o povo ia até com ele e assentado os ensinava. Então as multidões seguiam a Cristo, sejam por diversos motivos, alguns porque estavam interessados nos pães e peixes que Cristo podia dar, outros porque estavam interessados em ouvir Jesus, que era o pão da vida, outros por curiosidade, por N motivos se ouvia Jesus. Mas o interessante do texto é que Jesus, assentado, ensinava ao povo. É interessante notar no Novo Testamento o quanto que Jesus ele dava valor ao ensino. O ensino do Evangelho era uma característica indispensável na doutrina de Cristo. Jesus ele não se preocupava tanto com experiências místicas, com a espiritualidade que fosse capaz de arrebatar você ou de te levar ao êxtase, não. Mas ele tinha uma preocupação incrível com o ensino. A preocupação dele com o ensino, com a doutrina, era tão grande, com o ensino do Evangelho, que ele diz que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha é o homem ou a mulher que edifica a sua casa sobre o ensinamento do Evangelho. E de vez em quando as pessoas chegam para nós e dizem assim: eu quero Jesus, mas eu não quero esse negócio de doutrina. Eu quero seguir a Cristo, mas eu não quero a doutrina de Cristo. A palavra doutrina no Novo Testamento vem de uma palavra grega chamada didaké, que significa ensinamento, ensino. Quando alguém diz que quer Jesus, mas não quer o seu ensino, a sua doutrina, a pessoa está afirmando enfaticamente que quer conhecer a Cristo, mas não os seus ensinamentos. Isso é uma contradição. E a Bíblia diz que Jesus, assentado, os ensinava. Ele ensinava que o discipulado custa tudo. A gente pensa que o discipulado se encerra apenas numa etapa da vida. Não. A salvação é pela graça, mas o discipulado vai custar tudo que você tem. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor custará toda a sua vida. Porque Jesus não é apenas a cereja do bolo, ele é o dono de tudo na sua vida, ou ele não é o dono de nada. E é interessante notarmos o Senhor Jesus ensinando. Se você, de fato, deseja se tornar um cristão, se você, de fato, deseja caminhar com Cristo, se você, de fato, deseja perseverar em graça no ensino do Evangelho, é preciso que você aprenda de Cristo. É preciso que você aprenda do ensino do Evangelho. A vida cristã, a fé cristã vai ocupar não somente o seu tempo, mas vai ocupar também o seu cérebro. Você precisa pensar. O cristianismo é a única religião no mundo que apela para a sua razão. A fé é racional. Mas ela não é só racional, ela é supra-racional. Porque onde a razão ela vai até aqui, até o limite, a fé vai além. Mas é uma fé que pensa. A palavra de Deus diz: estejam preparados para responder à razão de todo aquele que pedir qual o motivo, a razão da esperança que há em você, diz o apóstolo Pedro. Você precisa conhecer o Cristo que você diz crer. Você precisa conhecer a palavra que você diz professar. E aí, certa feita, os escribas e fariseus, versículo 3, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Quem eram os escribas e fariseus? Os escribas eram teólogos, eram intérpretes do Antigo Testamento. Os fariseus, eles faziam parte da seita mais radical do judaísmo. E a Bíblia diz que eles trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Mas não só isso, o versículo 3 também diz no finalzinho que eles fizeram a mulher ficar de pé no meio de todos. Então esses religiosos, escribas e fariseus, eles trazem à presença de Jesus uma mulher surpreendida em ato de adultério e colocam a mulher em pé no meio de todos. Nós devemos de fato evidenciar as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos, de fato, preferir em honra aos outros do que a nós próprios. Nós devemos, de fato, considerar os outros, como Paulo escreve,
em Filipenses, superiores a nós mesmos, mas nós não devemos de fato fazer o que esses homens fizeram. Eles expuseram essa mulher, eles trazem a mulher surpreendida em ato de adultério e fazem ela ficar em pé no meio de todos. Eles expõem o pecado dela, eles expõem a fraqueza dela e colocam ela em pé diante de todas as pessoas. Essa mulher é trazida de maneira forçada, porque na noite passada ela passou tendo relação sexual ilícita com um homem que provavelmente não era seu marido, não era seu noivo. E eles colocam ela de pé no meio de todos. E quantas vezes nós não usamos também a Bíblia para destruir vidas humanas? Eles constrangem aquela mulher. Eles ecoam o pecado dela a todas as pessoas. Você gostaria de ter os seus pecados expostos aqui no Data Show? Inclusive os seus pecados ocultos? Você gostaria disso? Pense aí no pior pecado que você já cometeu contra Deus. Você gostaria de ter o seu pecado exposto aqui? No Data Show da igreja, para que todos conhecessem? Gostaria? Mas nós gostamos de expor os pecados das pessoas. Foi isso que eles fizeram com ela. Expuseram ela publicamente. Fizeram ela ficar em pé no meio das pessoas. A constrangeram. E no verso 4 disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Interessante que eles usam a citação mestre. Eles chamam Jesus de rabi. O que implica que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Há muitos cristãos professos, quase não sai, que não são de fato nascidos de novo. Há muitos praticantes de igreja que não são crentes de verdade, que nunca nasceram de novo, que tiveram encontro com a religião, que tiveram encontro, quem sabe, com um líder religioso bem conhecido, ou que tiveram encontro com algum pastor, guru religioso ou padre. Mas o que Jesus faz é ver uma mulher que não é protegida de padres e pastores. E eles então dizem a Jesus: cínicos, hipócritas, mestre, rabi. Jesus não era mestre da alma deles. Jesus não era senhor da vida deles, mas eles professavam. Como muitos professarão no dia do juízo. Como muitos dirão, em teu nome profetizamos. Expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos curas, sinais, e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que me chamais Senhor, Senhor, disse Jesus, e não fazeis o que eu digo? Interessante que o exercício da misericórdia aqui foi esquecido. Eles apontam publicamente que a mulher é uma adúltera. E é interessante notar como os pecados sexuais, eles sempre causaram pavor e pânico à igreja evangélica. Nós temos homens aqui, eu conversava de manhã com o irmão Evonildo sobre isso. Temos homens aqui no nosso país tremendamente usados por Deus, mas que a igreja evangélica colocava lá em cima. Eram os ícones, os caras. Conversando com meu pai sobre história da igreja, um pouquinho dela, o pouco que a gente aprendeu, caras que chegavam em lugares e arrastavam multidões. Mas bastou caírem num pecado sexual para os mesmos que batiam palma para esses caras seriam os primeiros a massacrarem eles. O interessante é que ninguém foi trazido à presença de Jesus em flagrante ato de racismo. Você já viu isso na igreja?
Vamos reunir e fazer uma assembleia para expulsar o irmão fulano, porque o irmão fulano é racista. Ele falou uma palavra racista, ele ofendeu o irmão cicrano. Não tem. Vamos fazer uma assembleia na igreja para reunir, para expulsarmos o irmão fulano do hall de membro. Por quê? Porque ele é linguarudo. Quando morreu, o caixão menor para o corpo, maior para a língua. Vamos fazer uma assembleia na igreja para expulsar o irmão cicrano. Por quê? Porque é mentiroso. Mente mais do que o Satanás. Mente tanto que ele pensa que mentira é verdade. Você já viu isso? Não. E é por causa desse controle louco da religião, por causa desses demônios poderosos da religião, é que depois a menina que ficou grávida, ela é expulsa. Mas o canalha, nas suas taras mentais, nas suas fantasias sexuais, não é expulso, porque também não fica grávido. Flagrante ato de adultério. Mestre, essa mulher está aqui. Interessante que os textos que falam da exploração ao trabalhador, que falam do avarento, não recebem esse tratamento por parte da religião. Não recebem esse tratamento rigoroso por parte da religião. No versículo 5, eles afirmam: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes, mestre? Na lei, de fato, dizia isso. Se você abrir em Levítico 20, 10, Deuteronômio 22, 22 a 24, a lei diz que essas mulheres deveriam ser apedrejadas. E eles dizem: mestre, tu, pois, o que dizes? Qual era o problema disso? Eles estavam distorcendo aqui o princípio. Eles estavam distorcendo o princípio porque só a mulher é trazida. E cadê o cara? Onde é que está esse homem? Essa mulher adulterou sozinha? Não. Onde é que está o homem? Porque só a mulher é trazida. Porque só a mulher numa sociedade judaica, machista. Porque só ela é trazida. E cadê o cara? Porque só a mulher é trazida. E o curioso é que as mulheres são as primeiras anunciadoras da ressurreição de Jesus. Cadê o homem? E eles dizem a Jesus: tu, pois, o que dizes? Eles não queriam saber a opinião de Jesus, mas eles queriam pegar Jesus numa cilada. Eles queriam pegar Jesus numa cilada. De vez em quando eu sou questionado, indagado. De vez em quando o pessoal pergunta a gente o pum do Donald Trump, como é que repercutiu em nós. O que você acha, pastor? O que você tem a dizer sobre isso? Mas, para que eu omita uma opinião que me comprometa. O que você acha sobre ideologia de gênero? O cara manda lá no WhatsApp. Para eu emitir uma opinião e vamos ver o que esse pastorzinho acha. O que o senhor pensa, pastor, sobre o feminismo? Eu brinco com a Denise e digo assim, quase que eu digo assim: rapaz, minha mulher não é não, eu estou feliz por isso. Se os outros quiserem ser, problema deles, mas... Tu, pois, o que dizes, mestre? Sabe por quê? Porque se Jesus dissesse apedreja, Jesus estaria descumprindo o mandamento: não matarás. E eles diriam: mas ele não é do amor? Não é ele que prega sobre dar a outra face? Não é ele que prega para amar os inimigos, orar pelos que perseguem? Não é ele que fala isso? Se ele apedrejasse, as pessoas diriam: tá vendo, ele é igual a gente. Ele é capaz de matar como nós. Ele é capaz de fazer a lei ser cumprida à risca. Mas se Jesus dissesse que não, eles diriam assim: ele vai se levantar contra Moisés, ele vai se levantar contra a Escritura. Isso mostra o quanto nós podemos apresentar a Deus perguntas desonestas. O quanto que nós podemos humilhar as pessoas com as nossas canalices, usando a Bíblia, sem levar em consideração o todo da palavra de Deus e o espírito do Evangelho. A Bíblia, infelizmente, é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é usada pelo próprio Satanás. Eu digo a você, o diabo é o maior teólogo, mas ele continua sendo o diabo.
cara pega a Bíblia, ó, detona a esposa com a palavra, sem evangelho dentro dele. Filhos que desonram os pais, detona com a palavra, sem evangelho dentro dele. Tu, pois, o que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Isso é fantástico, imagina a cena. Eles diziam tentando Jesus. Eles queriam pegar Jesus na armadilha. Se ele disser, ele vai matar, ele vai quebrar o mandamento, não matarás. Se ele é igual a gente, se ele disser que não, ele vai ser contra a lei de Deus. E agora, ele está frito conosco. E Jesus, então, inclina-se e começa a escrever na terra com o dedo. Interessante que o que é que Jesus escreveu, a Bíblia não relata. Alguns teólogos defendem que o que Jesus escreveu foi o nome de todos aqueles que estavam acusando aquela mulher e os respectivos pecados deles. Jesus estava colocando o nome deles e os seus pecados na terra. Alguns defendem isso. Outros defendem que Jesus estava simplesmente ignorando eles e fazendo rabiscos no chão. Igual quando está aquela aula chata que a gente não quer mais ouvir e diz misericórdia, não passa. Eu na escola fazia isso. Seminário também. Tinha as aulas boas, mas tinha as aulas muito chatas. E eu ficava fazendo rabiscos. E olhava para o tempo, meu Deus, 1 hora, quem disse? 15 minutos. E aí, ele escrevia no chão. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aquele que entre vocês estiver sem pecado. Aqueles dentre vocês que agora podem assumir o trono de Deus como juízes. Aqueles dentre vocês que agora fazem parte da 4ª pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você. Balizador de Deus, justiceiro de Deus. Agora você pode fazer, sabe o quê? Pegar a pedra e atirar, mate ela. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí? Aqueles dentre vocês aqui que estiverem sem pecado, seja o primeiro a condená-la. Aqueles dentre vocês aqui que nunca erraram e que nunca pecaram, atirem a primeira pedra. A condenem, a julguem, assumam o trono de Deus. Quem falou isso não foi ninguém menos do que o próprio Deus, encarnado. O Deus que poderia tê-la condenado. O Deus que poderia tê-la matado. O apóstolo João diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Quem foi que lhe disse essa coisa tola e coxa de que você não peca? Quem foi que contou a você essa história da carochinha de que você é melhor do que os outros? Quem foi que disse a você que os pecados que você comete são tão abomináveis quanto os pecados que os outros cometem? Quem foi que disse a você que você pode sair por aí apontando, condenando tudo e todos? Quem foi que disse isso a você? Porque Deus disse: aquele entre vós, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pode matar. Joga aí, velho, começa. Atira. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus é extraordinário. Ele se inclina de novo. Ele não foca na acusação. Você não é diabo para ficar sendo promotor e acusador de ninguém. Tire isso da sua cabeça. Se algum pastor doido por aí botou isso na sua cabeça, tire. Jesus ignora, começa a escrever na terra. Novamente. E no meio daquela cena, versículo 9.
Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Quando eles ouviram isso, ele diz, ele quebrou as nossas pernas agora. Porque para o judeu, estava escrito lá na lei de Deus, não adulterarás. Para Jesus, se você olhar e cobiçar uma mulher no seu coração, com ela você já cometeu adultério, entendeu? Para o judeu, é apenas não matar. Para Jesus, e se não acredita no seu pastor, não acha ele tão bom, rasgue sua Bíblia, e eu digo isso com muita tranquilidade. Se você não acredita, a Bíblia diz que se você odeia o seu irmão, você é assassino. E nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. As pessoas dizem para mim, o Antigo Testamento é mais pesado. Esse Jesus do Novo é mais light. Ele é um Deus mais bonzinho, mais agradável. É um Deus legalzinho. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é amoroso. Mas a proposta do Evangelho é uma proposta muito mais radical. A proposta do Evangelho é que se teu olho direito fizer errar, arranca o meu filho. É melhor entrar no céu com o olho só do que tendo os dois ser lançados no fogo do inferno. Se tua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor entrar com uma mão só do que ter as duas ser lançadas no fogo do inferno. Eles ouvem a resposta, acusados pela própria consciência. Jesus disse, em outras palavras, a diferença do pecado delas para o de vocês é que o dela é conhecido e o de vocês não. A diferença do pecado dessa mulher para o seu pecado e para o meu pecado é que o dela é conhecido nas Escrituras. Agostinho disse que os concílios da igreja tentaram tirar esse texto das Escrituras, porque esse texto aqui apresenta um Cristo que para muitos pode ser considerado como liberal. É um texto pouco pregado. Porque fala de um Deus que afirma, aquele entre vocês que estivessem em pecado, que atire a primeira pedra. E eles disseram, pensaram, consciência pesada, vixe. E começaram a se retirar, começando pelos mais velhos. Os mais espirituais. Os mais santarrões, os mais sem pecado que você conhece, começaram a se retirar, um por um, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ninguém fica. Diante da pregação do Evangelho, todos devem ceder. Com Jesus acabou a brincadeira. Com Jesus não dá para barganhar. E a Bíblia diz que só ficou Jesus e a mulher. Todo mundo saiu. Porque todo mundo é pecador. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo. Fica só Jesus e a mulher. Essa mulher tem um rosto. Ela tem uma face. Essa mulher é imagem e semelhança de Deus. Contaminada pelo pecado, sim. Adúltera tanto quanto os religiosos da época de Jesus. Adúltera tanto quanto os religiosos da nossa época. Infiel tanto quanto nós. Mas essa mulher tem uma face. E Jesus fica só com ela. O comilão e beberrão. Jesus de Nazaré, amigo de publicanos e de pecadores, fica sós com ela. A percebe. Anota. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém
te condenou? Jesus, ele não olha mais ninguém, ele se ergue. Ele estava até então escrevendo com um dedo na terra, não dando ouvidos aos ecos de religiosos, legalistas, presunçosos, arrogantes. Eu vou dizer uma coisa a você, se você vem pelo menos um domingo na igreja, pelo menos alguma coisa durante a semana, meu filho, tem que fazer diferença, senão vai, fica em casa. Pastor, o povo já não está vindo, se o senhor falar, não, é verdade. Não perca seu tempo, não. Se não muda nada na sua casa, na sociedade, é perda de tempo. Isso é a religião aqui antiga dos judeus, que não realizava nada. O evangelho produz transformação de vida. O evangelho é para você agora ser gracioso com as pessoas, ser misericordioso. Inclinando-se no chão, ele se ergue, ele olha. Imagine a cena. Cadê todo mundo? Sumiram. E Jesus, profundo conhecedor da natureza humana, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aqui dentro, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Na sua casa, onde estão os teus acusadores? Alguém condenou você? A não ser que você tenha alguma pedra, ou não tenha pecado para poder condená-la. Se você não tiver pecado, amanhã mesmo eu te dou o púlpito, você assume aqui e começa a pastorear a igreja de gente perfeita e santa e sem pecado como você. E aí eu não preciso nem fazer mais nada, né? Mas onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Alguém condenou você? O rosto da adúltera de Jesus nos mostra que a misericórdia excede a todos os sacrifícios e holocaustos. Oséias capítulo 6, versículo 6. Desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Se vocês soubessem disso, não teriam condenado inocentes. Conta-se que um pecador certa vez foi fazer uma queixa a Deus de que não o deixava entrar na igreja. E ele disse: Senhor, eu não me sinto confortável lá porque todos são perfeitos e eu não sou tão perfeito, não posso entrar. Eles não me deixam entrar. E Deus disse: fique tranquilo, eles também não me deixam entrar. Sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. Jesus então trata com essa mulher adúltera. E ela diz: ninguém me condenou, Senhor. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Mas tinha testemunhas. As pessoas viram. Pegaram no flagra. Os irmãos viram, a igreja julgou, o irmão fulano me repreendeu. A irmã ciclana me olhou torto. Eu não te condeno. Mas as pessoas não vão olhar mais da mesma forma para mim, vão me olhar como alguém culpado. Eu não te condeno. Mas tinha gente, a minha vida não vai ser a mesma mais. Você não viu a vergonha, a humilhação pública que eu passei? Eu não te condeno. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, ele disse que aqueles a quem Deus segura
Você não pode tocá-los nem com 2 dedos. Cuidado quando você mexer com gente santa, ungida e separada por Deus. Cuidado, porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. A medida que você usar será usada para medir você. Os pecados que você condena nos outros, os pecados que você aponta nos outros, no dia do juízo, Deus vai requerer contas de você. E cuidado para não ser como esses escribas e fariseus, moralistas religiosos, frios, despretensiosos, sem amor pela vida, sem misericórdia, mas vivendo apenas pela letra morta. Não pense que os anos de igreja que você tem serão capazes de salvá-lo diante de Deus. Não pense nisso, não se iluda. O que você precisa é ouvir do Cristo, como essa mulher ouviu: eu não te condeno, eu não declaro você culpada. Eles declaram você culpada, a religião declara você culpada, o farisaísmo declara você culpada, mas eu não condeno você. Eu não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vai e não peques mais. Lamentavelmente, nós somos tão arrogantes, tão presunçosos, que nós não queremos recuperar as pessoas, nós queremos detoná-las e destruí-las. Quando os outros pecam, a nossa atitude diz muito, não é acerca dos outros somente não, diz muito a respeito de nós. Como pastor de vocês, eu observo muito isso, viu? Não digo nada, mas observo. A forma como você lida com os pecados dos outros diz muito sobre você, e não só sobre o outro. Quando eu leio a Bíblia, que eu vejo Pedro falando de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, viu? Eu não te condeno. Talvez você entrou aqui com pecados não confessados, com coisas que precisa mudar. Talvez você entrou nessa noite aqui com a vida toda desconjuntada, em crise. E talvez o que você precisa ouvir do Senhor é: eu não te condeno. Vá e não peques mais. Pastor, eu minto muito. Eu não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Pastor, eu não consigo controlar minha língua, pastor. Parece um negócio que tem dentro de mim. Eu não consigo. Eu não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Pastor, eu tenho um problema com a lascívia. É difícil controlar. Eu não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Se arrependa. Se você seguir a Cristo, você perceberá que Jesus é melhor do que fama, do que popularidade, do que sucesso. Jesus é melhor do que sexo. Jesus é melhor do que tudo, do que qualquer promoção, do que qualquer sucesso. Ele diz: de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? O que o homem dará em troca da sua alma? De nada adianta termos prestígio, reconhecimento, aplausos humanos, se nós formos rejeitados diante de Deus. Aqueles homens, aqueles fariseus e escribas, eles não ouviram: eu não te condeno. Sabe por que eles não ouviram: eu não te condeno? Porque eles se achavam justos demais, santos demais, bons demais. O nosso problema não é a nossa fraqueza, o nosso problema é a falta de reconhecimento da nossa fraqueza. Você precisa depender do Senhor. Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, ele diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não é na força. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Não é a quantidade de pecados que leva alguém a perecer, não. Tem gente que vive em prática de adultério que vai ser condenado como quem vive em prática de mentira. As Escrituras dizem isso, o Novo Testamento deixa isso claro. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio, disse o Charles Spurgeon.
Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O rosto da adúltera de Jesus. Se ela viesse aqui agora e o nosso Senhor estivesse presente corporalmente, e as denominações se juntassem, trazendo ela que foi pega em flagrante, no ato, ó, o cara dá até o detalhe. Foi no flagrante, o texto está dizendo, foi em flagrante. A gente pegou, não foi ninguém que disse não, viu, Jesus? A gente viu. Eu vi, eu sei. Foi ninguém, está pensando que foi alguém que me falou? Não, eu vi. Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E assuma o lugar de Deus. Julgue. Condene. Mande para o inferno. Você quer mandar gente para o inferno? Você acha que tem essa capacidade de ser assim? Faça isso. Fique à vontade. Atire pedras. Condene. Mas saiba que no dia do juízo, a medida que você usou será usada também para medir você. Só não esqueça disso. Então não esqueça desse detalhe simples que passa despercebido. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, como eu creio que falou, o meu desejo é que você abandone qualquer prática de pecado, seja ela qual for. E a semelhança da mulher adúltera, você encontre a paz, o perdão daquele que diz, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Que Deus em Cristo nos abençoe. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai